Olha o rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show. De antemão, eu tô aqui com a Boninha, que é residente lá da minha casa. É o seguinte, é véspera de feriado, tive que ficar com o filhote e é isso daí. Hoje é dia de criança vir pro trabalho com o pai. Então tá aqui hoje, não vai fazer bagunça nem nada. Ela já arrebentou o franguinho dela aqui. E a convidada de hoje... Só faltou estender o tapete vermelho pra ela entrar. É amiga, já conheço há muito tempo, já batemos altos papos, inclusive no Ratinho Talk Show, mas chegou a hora de renovar os papos e falar de novidades. E hoje eu tô aqui com a Nive! Fala aí, Nive! Olá! Tudo show? Ó, a Boninha vai ficar aqui quietinha. Nossa, ela ficou quietinha agora. Gente, graças a Deus. Vou botar aqui o brinquedinho aqui pra ela. Vamos deixar claro que, na realidade, a convidada do programa é a Boninha. Eu estou aqui, assim, Não, por que acaso. isso, Boninha Vamos combinar? Não, a Boninha tá fazendo hoje Olha só... aqui, ó, gente, que fofa. Olha como ela tá comportadinha. Não Tadinha. acredito. Mas eu vou falar a verdade. O que aconteceu da Boninha estar aqui hoje, galera? Só pra... A convidada é a Nive, só pra deixar bem claro, não é a Boninha. É que a gente adotou 2 gatinhos recém-nascidos. E a Boninha tá com ciúme da p... num sentido que ela tá ficando depressiva. Então hoje eu peguei, tirei ela da rotina de casa e ela tá super feliz. Ela já brincou tanto aqui que ela tá cansada aqui na mesa. E foi uma medida de desespero pra tentar animar a bichinha, porque ela já não tava querendo comer já. Tava jogada pelos cantos, ia puxar um banheiro, no chão frio do banheiro. Ficava fazendo ciúme pra Bruna, então eu falei, não, vai dar uma voltinha com o pai hoje. Ela tá com o vestidinho jeans dela aqui, tá bonitinha. Mas vamos falar, né, Nive? Pelo amor de Deus, você é a convidada, né? Como é que estão as coisas? Fala aí, os projetos, como é que tá a vida em 2024? Que a gente tava falando ainda agora que o ano passou rápido demais. Cara, o ano voou. Meu Deus, esse ano eu fiz tanta coisa, que loucura. Pô, chegando nessa época do ano, eu já apresentei campeonato mundial de 4 jogos diferentes, já fiz um monte de coisa, tô gravando toda semana. E tô com um projeto muito legal que tá pra lançar. Pode ser que quando esse programa vá ao ar, já tenha lançado o projeto. E fala a pessoas data pra estejam gente que a sabendo. gente tenta botar no... Não tem data. Semana. Aí Não é tem problema. data, tá assim. Pode ser que saia hoje, amanhã, semana que vem, não sei, tá aquela coisa assim. Mas você pode falar do projeto? Não, ainda não. Eu posso dar um spoiler que tem a ver com Kings League. E o pessoal vai saber quando a Kings League soltar. Já posso dar esse mini spoiler, porque eles já postaram Vai ser esse ano ainda? vídeo. Ah, Você meu não faz Deus, muita pergunta! Não, eu tô fazendo a pergunta de quem tá Eles já postaram um entrevistando. mini spoiler, então Beleza. eu já tô postando outro mini spoiler. Então a galera vai saber uma hora, depois cola lá nas minhas redes, vocês vão descobrir. Isso, nessas horas assim tem que acompanhar a rede pra saber o que tá se tratando. É isso Mas aí. tem a ver com Kings League, né? Tem a ver com Kings League. E pode falar mais? Acho que já tá bom, assim, mas é muito legal que eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar novas histórias, novos projetos, e eu sou, você sabe, sou uma E você generalista. cria projeto. Crio projetos e sou uma generalista, eu trabalho com muitos jogos diferentes, já trabalhei com mais de 30 jogos competitivos de esportes eletrônicos, e de repente começo a entrar numa nova loucura na minha vida, que é uma Kings League, que é futebol, com gamificação. Vamos nessa que eu tô, assim, muito empolgada para essas novas coisas que a vida me reserva. Mas então, os novos projetos que você se envolve, é oportunidade ou porque você quer... Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque você chega com tanta vontade de fazer um negócio que eu fico pensando, caraca, ela realmente gosta disso. Mas você só aceita os que você gosta ou aceita de tudo? Como é que é isso? Eu falo isso por causa da batalha de robô. Mas eu aceito só os que eu gosto. Quando é uma coisa, assim, muito diferente, muito diferenciada, a Batalha de Robô, por exemplo, quando você falou comigo, eu falei pra você, Rato, eu tenho um sonho de apresentar a Batalha de Robô, que você não faz ideia. Porque já era uma coisa que eu já tinha visto, já tava começando a ver algumas coisas fora do Brasil e já tinha me interessado. E acho que nem esse projeto agora, e eu acho que sempre foi um pouco disso. Eu abraço novas experiências, eu sou um pouco assim. Mas se for uma coisa que eu acho que eu não vou gostar, que eu não quero fazer, aí eu não faço, não. Porque, graças a Deus, minha agenda já é corrida o suficiente pra eu conseguir falar isso não dá, isso não vou fazer. Entendi. E tá, mas esse ano a gente se encontrou, foi em Goiás? Onde é que foi aquele evento? Que inclusive você era host. Acho que foi isso, Goiânia. Foi Goiânia. Tá certo. Mas o nível, tu não para em casa.
A gente é vizinho. E você não para em casa, cara. Assim, você do nada... Ô, Europa. Tá trabalhando. Tá, beleza. Que correria é essa, mulher? Não tem, assim, um momento lá de ficar tranquila, pá? Ultimamente tá um pouco difícil. Eu não tenho encontrado muito esse momento na minha vida. E... Tá aproveitando. eu acho que esse ano foi loucura. Pra falar a verdade, eu até não vou nem reclamar, porque no meio dessas viagens eu acabei dando uma descansada também, durante a viagem, né? Eu aproveitei várias vezes. No início do ano eu fui fazer uma gravação global com a PlayStation lá na Espanha. E foi justamente durante a época do carnaval. Eu falei, o quê? Eu vou passar o carnaval aqui. Aí fiquei maluca, aproveitei que era feriado e tal, e fiquei lá, né? Era feriado no Brasil, né? Era feriado no Brasil, então eu falei, cara, ninguém vai me encher o saco nesse meio tempo, tá todas as agências de folga, tal, ninguém vai me cobrar nada, então eu vou aproveitar e ficar um tempo aqui. E agora também teve uma outra viagem que eu fiz, que eu aproveitei e fiquei mais um tempinho lá em Malta também, que meu namorado, ele mora lá. E aí fiquei um tempinho lá, e aí foi muita loucura, porque eu fiquei mais um tempinho com ele, e aí eu já ia voltar pro Brasil, aí eu já recebi uma ligação do meu agente falando, cara, estão querendo que você vá para um evento lá em Riad, que era a Copa do Mundo dos Esportes que tava rolando lá, pra apresentar um showmatch com o Neymar. Aí eu falei, o quê? Eu vou nesse show, porque eu sou muito rolê aleatório, eu sou o Ronaldinho do esporte eletrônico. Não, mas isso que eu quero. Do nada você tá nas paradas que eu falo, mano, assim, tem a ver com você? Não tem muita. Mas você tá lá. E você não tá forçada, você tá na vibe do negócio. Mas esse, no caso, era a Copa do Mundo dos Esportes Eletrônicos mesmo. Então você tá na vibe. Eu tava em casa. Beleza. O Neymar tava menos em casa do que eu tava em casa. Mas, sim, fiz muita coisa muito aleatória esse ano também, mas fiz dublagem de filme. Qual filme você dublou? Borderlands. Mas também baseado não vi ainda. Baseado em jogo, então ainda tô, entendeu? Dentro ainda do meu universo. É que você é atriz, né? Também. Mas assim, pra falar a verdade, eu não pratico, né? Há muitos anos. Mas a dublagem é meio que uma prática. Eu não me considero muito. Eu chego lá com muito nervoso, como uma pessoa extremamente inexperiente, porque eu chego lá pra dublar com uma galera muito sinistra, né? Esse filme, inclusive, eu dublei lá na Delarte. Você chega lá na Delarte, você encontra, assim, as vozes mais incríveis. E você fala, ai, meu Deus, por favor, diretora, me guie, pegue na minha mão e me leve. Porque assim, a dublagem brasileira, ela é num nível muito alto. É muito né? alto. Então, assim, beleza. Eu me considero até boa no que eu faço. Assim, os filmes que eu dublei, acho que eu dublei bem, acho que foram legais e tudo. Mas, perto dessa galera, perto da dublagem brasileira, do alto nível que a gente tem, eu só chego lá e, por favor, me ensine, profissionalizou né? mais ainda, porque eu lembro da época que começaram a trazer pessoas que não eram da dublagem pra dublar. E aí teve a polêmica da Peach no Mortal Kombat. Você lembra disso, né? Cara, mas ó... Então eu acho que eles classificam... Se você tá lá, é porque você tem capacidade de fazer aquilo. Ponto, acabou. Olha, mas porque antes não tava assim, não. Eu preciso falar um negócio. Essa história da Peach, eu fico pensando assim, eu tenho no brainstorming, porque eu sou uma pessoa que eu fico pensando no brainstorming das coisas. Eu fico pensando, o que deu errado? Porque assim, eu não sei quem foi que fez a direção, nem nada. Eu não sei se o diretor não conseguiu ter approach pra explicar pra ela, pra falar pra ela, olha, não faz isso, porque eu chego muito humilde pra minha diretora falar pra mim, olha, tá ruim, vamos fazer de novo, entendeu? Eu falo pra ela, por favor, me diga, se você achar que tá ruim, me fala, a gente faz de novo. Porque eu não consigo entender, quando eu ouço a dublagem dela, é muito ruim. E eu fico pensando, ninguém falou pra ela ou será que ela não aceitou o feedback? Eu não sei quem é a culpa. Mas alguém é culpado, porque, assim, é uma coisa básica. Alguém é culpado. Porque, assim, eu sou apresentadora. Então, assim, quando eu tô apresentando, eu tenho o cuidado pra ter nuances diferentes de voz pra cada frase, pra cada coisa que eu tô fazendo. Então, isso faz parte da interpretação do fato de eu ser atriz, do fato de eu ser apresentadora. E aí, quando eu chego pra dublar, por mais que eu não tenha experiência nisso, o que eu faço me ajuda. Porque eu chego lá e eu sei que eu não vou falar assim, eu vou equalizar sua cara, eu vou te dar um chute, eu vou bater em você. É tudo mesmo, sabe? As vozes dela lá, tá tudo na mesma vibe, exatamente na mesma sincronia. E faltou que falar pra ela, por que você não faz essa frase com uma entonação diferente? Joga essa frase mais pra cima, essa frase um pouco mais pra baixo. Uma entonação diferente. Porque tem jeitos diferentes de você falar cada frase. Tipo, você fala, eu vou equalizar sua cara.
eu vou equalizar a sua cara. Tem vários jeitos diferentes de você falar uma mesma frase. Só que, no caso dela, estavam todas as frases iguais. E eu realmente, quando eu vejo isso, eu me incomodo muito. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela não tem culpa do que realmente rolou. Porque a dublagem de games, ela é completamente diferente da dublagem de filme. Você não recebe quase nada. E eu acho que, como tava no começo de dublagem de games, cara, eles só devem ter recebido, tanto ela quanto a direção de dublagem, só a frase que tinha que falar. Sim. Eles liberavam poucas coisas. Agora que tá melhor, por exemplo, na dublagem do God of War, foi melhorado. Mas mesmo assim, eles não sabem nada da história. E tem isso também, o lance da história. Sim. Mas eu acho que rolou isso. Tô presumindo ali de que ela não foi culpada. Porque tem o diretor. E o diretor, se ele achar uma merda, é o trabalho dele falar, ó, tá uma merda isso daí. Entendeu? Mas às vezes o estúdio, sei lá, às vezes o contratante queria que fosse ela e talvez ele possa ter dito que. Não sei, aí ficou nesse. Fico no IC. Mas foi um episódio bem triste. Sim, com certeza. Mas eu acho que hoje em dia, eu também concordo com você. Hoje em dia é muito, muito mais difícil acontecer uma coisa assim. Uhum. Porque as pessoas. Porque aprende, né? Que aprende. E game, você já chegou a dublar? Nunca. Tem vontade, né? Muita, muita vontade. Aí, galera, ó, os estúdios aí, pô, os jogos estão tudo dublados, galera. A Nivezinha pra fazer um negócio aí, né? Com certeza. Poxa, mas qual universo de games, assim, se falava, caraca, se eu dublasse isso daí, eu estaria realizada? De game, pode ser game da infância, alguma coisa assim. Eu tô pensando algo assim que fez muito parte da minha vida, talvez dublar uma das expansões do World of Warcraft. Porra. Sabe? Uma personagem legal. Não sei, talvez dublar um Assassin's Creed. Assassin's Creed tá plausível. Talvez assim, não sei. Pensar em algum... Eu sei que é claro, não um personagem principal que a gente sabe que sempre são dubladores muito famosos, muito conhecidos, muito bons que fazem, né? Mas um personagem legal, numa quest legal, sabe? Uhum. Coisa assim. Eu ia gostar muito. Legal, porque... Eu fiz essa pergunta porque eu não sei se você jogou muito jogo na infância. Tipo, vamos lá. Qual videogame você teve? Primeiro videogame? Eu sei que você jogou, você joga desde pequena. O meu da infância foi o Super Nintendo. Então, na realidade, tipo, o máximo que tinha... It's me, Mario! Não tinha nada. Não tinha nada. Ou os macaquinhos... E depois, assim, PlayStation teve? Se eu não tive... O meu primeiro PlayStation foi o PlayStation 4, acredita? Sério? Eu joguei o PlayStation desde a infância, assim, do PlayStation 1. Porque eu tinha vizinhos que tinha amigos... A gente acabava a aula pra ir na casa do amiguinho pra jogar PlayStation. Então, eu joguei bastante PlayStation na minha infância, mas foi o primeiro mesmo que eu tive. Foi o 4, que eu tive dinheiro pra comprar. Mas na infância eu tive o Super Nintendo, porque meu irmão ganhou. Então foi o que eu joguei mais. Mas o meu vizinho tinha o Nintendo 64. Então, assim, era a satisfação da minha vida. Tipo, quero ir na casa dele jogar Zelda, pelo amor de Deus. Tipo, Ocarina of Time. E tá faltando um live action, né? Zeldinha? Pô, mas bom... Não sei se eu quero um live action. Talvez eu queira um filme igual teve o do Mario. Que o do Mario foi muito legal. Eu tava lendo alguma animação, coisa por favor? Prefiro uma animação, assim, maravilhosa, igual foi a do Mario. Porque foi muito bem feita, muito bonita. Então, essas animações, assim, num 3D... Aí, sim. Mas um live action, não sei se eu queria ver um menino vestido de Link. É diferente. É diferente, mas assim, pelo menos... Nos live action não anda fazendo tanta besteira que nem faziam antigamente, né? E quando eu falo antigamente, a gente tá falando de 3, 2 anos atrás. Exato. Que não tá tão longe assim. É porque a gente teve uns live actions muito bons recentemente, né? Sim. Que foi o The Last of Us, o Fallout, muito maneiro, né? Então, eu acho que subiu um pouco o nível, Esses dois subiram a régua. Subiram a régua. Subiram. Aí a gente agora tá esperando uns muito bons, mas assim, tem que escolher bem. Eu não sei, é mais fácil fazer um The Last of Us bem, porque a gente já tem muitos filmes bons de zumbi, do que fazer que o live action, ele tem que ser bem feito. Exemplo, um filme que eu amo de live action, você já deve ter assistido, é aquele Alita. Que é feito pela produtora do James Cameron. Se você não viu, veja. Tá até na Netflix agora. É muito bonito. Que é de uma ciborgue. É uma ciborgue e tem todo... Então você vê ali que ela
é CG. Mas quem tá contracenando com ela, não. Só que ele é tão homogêneo, Nive, que você fica, caraca, que bagulho bem feito. Então, assim, veja, você vai, Vou assistir. vai saber do que eu tô falando. A galera de casa, se não viu a Alita, veja que Mas é qual é o muito bom. IMDB? Hã? Qual é o IMDB? Ah, eu nem ligo pra essa parada. Eu ligo. Eu não. Mas deve Ai, ser eu bom. ligo. A gente pode pesquisar aqui, porque é muito bem feito, cara. Se o cara deu uma nota ruim pra aquele filme e. Eu sou a pessoa que eu primeiro vejo E no é um filme de IMDB. 2019, eu acho. Se for abaixo do 7, eu peço muito se eu Ó, assisto. no Adoro Cinema tá 4.3, no MDB tá 7.3. 7.3, bom, top. Não. É muito, ó, parece até contigo. Alita. Ah, eu sei qual que é, sei qual que é. muito bom Eu não esse assisti, filme, mas eu não sei é qual que é. ruim. Não é ruim. Eu não tinha visto, aí saiu agora na Netflix, eu fui ver, eu falei, caraca, como é que eu nunca tinha visto esse filme? Não, 7.3 é top, vou É assistir. top, tá vendo aí, ó? Então, mas e contracenar? Internet e o filme? Nossa senhora. Não quer lembrar disso, né? Eu acho que eu só não fui convidado pra aquele filme na época, o conselho até chegou a falar comigo, que eu não tava morando em São Paulo. Mas assim, você fez, não fez? Você participou? Eu não lembro. Não sei, talvez. Talvez. Não, eu fiz. Aquele filme ali foi Não, tô sensacional brincando, de tô ruim. Não, mas na época era a gente fazendo zoeira. Não, mas muito Rodrigo. louco, muito louco. Eu Louco. acho muito Eu acho muito conseguir reunir toda aquela galera pra fazer o filme. Rafinha Bastos é só Você ele não consegue, conseguiu. eu acho que você não consegue fazer isso hoje, não. Da galera, a galera do jeito que tá distante, muito ocupada. Difícil. É. Difícil. Mas naquela época, era uma criação de conteúdo, Nive, que a gente não sabia o dia de amanhã. Você lembra disso? Sim, faz sentido. E era bom. Eu Era. sinto falta às vezes. Porque hoje a gente tá também. com agenda, compromisso, e isso e aquilo, coisas E vida fixas. adulta, né? Mas a gente já era adulto, Nive. Tá, eu sei, mas hoje em dia a vida é mais adulta do que era naquela época. Mas né? vamos lá, eu não sei. Você com certeza vai conseguir. A gente vai conseguir discutir isso. Mas a nossa profissão ela tá amadurecendo muito. E você tá gostando do rumo que ela tá tomando? No sentido de. Parecendo não vou dizer um global, um artista global, mas uma coisa ali onde é muito compromisso, é muita coisa, é muita regra, é muito isso, muito aquilo. E hoje você tem que ser mais politizado também, tomar cuidado com as coisas que você fala. Não que a gente não já tomava cuidado antes, mas assim, você não tá achando meio boring, meio chatão? Cara, é muito louco isso, porque eu talvez não me identifique muito com isso que você tá falando, porque eu nunca fui exatamente. Eu nunca fui uma youtuber. Eu sempre fui uma sempre foi apresentadora. profissional. Eu sempre fui profissional. É, Isso que é isso você tem foda. razão. Não, mas assim, agora falando sério, porque querendo ou não, quando eu apresento o campeonato, quem é a estrela do campeonato não sou eu. Não. São os jogadores, é o jogo. Então, eu sempre tive um distanciamento desse estrelismo e um foco mais no profissional. E, invariavelmente, eu fui virando uma influenciadora. Então, porque as pessoas começavam a me seguir, porque as pessoas queriam me acompanhar e tal. Mas até hoje não é o foco do meu trabalho. Eu não sou o foco do meu trabalho. Uhum. Entende? Então, talvez Tô isso, pegando a pra visão. mim, isso não aconteça tanto, mas eu entendo o que você tá falando. Mas eu já tinha super essa preocupação. Então, desde essa época, desde que eu comecei a apresentar, que já faz mais de 10 anos, já vai fazer 11 já, eu já parava, eu evitava falar palavrão, eu ia entrevistar as pessoas, já fazia uma coisa mais profissional, porque era a ideia do que eu quis passar na época. Porque o que eu quis passar na época? Na época a gente já tinha os campeonatos de esporte eletrônico, mas eles eram muito pouco profissionalizados. Uhum. E eu achava que faltava entretenimento, eu achava que faltava, assim, ter uma coisa mais profissional, mais UFC, tipo, ladies and gentlemen. E era o que eu queria fazer. Era o que eu queria apresentar, eu queria ter as entrevistas pós-jogo, eu queria ter aquela coisa igual o jornalismo da Globo, sabe? De ter uma entrevista pós-jogo com o jogador. Então, hoje em dia, eu já me permito quebrar um pouquinho isso mais. Mas naquela época, eu já começo um trabalho focado em ser profissional. Porque eu queria profissionalizar o esporte eletrônico, eu queria que fosse diferente, eu queria que não fosse visto mais como um joguinho, uma brincadeira de casa e tal, e sim como uma coisa séria que a gente estava fazendo. Então, talvez hoje em dia eu já me permita mais. Hoje em dia eu já Mas entro num palco e dou uma cambalhota, já faço uma brincadeira, já dou uma volta, já zoo, mas não era o foco do meu trabalho no começo. Não, e cara, você tá super certa, porque reparando agora o seu jeito de atrapalhar,
eu tô tentando profissionalizar agora, tá tarde demais. Eu já toquei tanto terror na vida como influenciador que eu não sei como eu cheguei aqui. Mas, não, é sério, é sério. Mas vendo você, por exemplo, eu já apresentei algumas coisas em palco. Mas na última vez que a gente trabalhou junto, que foi em Goiânia, cara, você tava lá com tablet, você passou a noite estudando. Você acha que eu já fiz alguma p*** dessa na vida? Nenhuma, amigo. Eu chego lá e aí, meu irmão, você acha que eu tô seguindo o que tá aqui? Então, é uma vibe diferente, mas a sua é muito mais profissional. Por exemplo, eu tô te entrevistando agora, tem um monte de coisa escrita aqui, o pessoal de casa sabe que eu não sigo nada aqui. Mas é porque eu te conheço. Mas assim, mesmo se eu não te conhecesse, eu acho que eu não estaria estudando você um dia antes. Porque também é a vibe que eu quero passar. Mas, nesse sentido profissional, eu não sou nada profissional e eu te garanto que a maioria dos influenciadores também não. E você sabe disso. E é até uma crítica construtiva, porque eu vejo um monte de apresentadora e até apresentador se espelhando no seu trabalho. Isso é da hora. Sim. Você sabe disso. Sim. Ainda mais apresentador de evento. É muito da hora ver isso. Sim, mas assim, a real é que não tem jeito, eu não tenho escapatória. Eu preciso estudar pra caramba. Porque é o que eu tava falando, eu apresento campeonato de muito jogo diferente. Então, cada hora eu tô apresentando um campeonato diferente. E campeonatos mundiais e tudo. E aí eu vou entrevistar uma galera que eu não vou chegar num jogador super famoso e não sei quem é o jogador. Tipo assim, impossível, sabe? É descabido isso acontecer. Não dá pra fazer que nem não o Ratão tem. e o Defante faz. Não dá. E o Defante, ele estuda pra caramba. Eu tô zoando aqui. O Defante, você não tem noção. Essas doideiras que o Defante faz... É estudada. É estudada. pensada. Não vou dizer que é combinada. É estudada. Ele sabe o que tá fazendo. Sim, faz sentido. Mas assim, como eu sou, sei lá, apresentadora de palco do campeonato, eu não posso dar uma de Defante, né? Não pode dar uma de Defante. Não tem como. Então eu tenho que, assim, ser muito cautelosa com tudo. E estudo o jogo. Porque às vezes, por exemplo, eu fico às vezes muito tempo sem abrir aquele jogo lá. E eu vou abrir pra jogar e pra ver como que tá a atualização recente, como que tá os últimos patches, o que mudou, sabe? Que ó, o campeão entrou, é uma granada diferente. Cada tipo de jogo diferente tem a sua particularidade. Tem um patch novo e tal. E eu preciso estar a par disso antes de apresentar o campeonato. Então, eu preciso estudar muito antes do campeonato. Ainda mais quando eu tô apresentando o campeonato mundial, que foi o caso desse ano, que eu apresentei 2 mundiais de CS, mundial de Rainbow Six, mundial de Free Fire, mundial tudo de aqui no Brasil? Call of Duty Mobile, tudo aqui no Brasil. E ainda vou apresentar mais outro campeonato mundial no final do ano de outro jogo. Então, assim, cada hora é um jogo diferente. Como que eu acompanho tudo isso? Tenho tempo pra jogar tudo isso, gente? Não tenho. Não tem? Eu paro pra jogar um tempo antes. Faz parte do meu estudo, faz parte do meu trabalho também. Uhum. E só pra galera... Não que eu esteja reclamando, coitada dela, que tem que jogar videogame pra trabalhar. Ardiloso, gente. Nossa. Pegar o jogo pra jogar. Putz. É o que a galera de casa fala, né? Mas nada... As pontes aéreas, as coisas, os perrengues. Não, os mas perrengues. a ponte... Gente, é sério. Isso não, é lógico. Gente, é óbvio. Eu não trocaria nada da minha vida, tipo, pra minha vida passada, tá? Eu até costumo falar assim. Deus foi muito, muito generoso comigo. Porque ele olhou pra mim e falou assim... Eu tenho muita rinite hoje em dia, mas eu não tinha rinite quando era pobre. Porque Deus foi generoso comigo. Ele falou assim, ó... Minha filha, o que é teu tá guardado. Você vai ter dinheiro, você vai ter fama, você vai ter rinite, você vai ter intolerância à lactose, mas tudo vem depois, assim, junto. Você não vai vir todas essas coisas quando você já tá uma entendeu? Então, assim, nada da minha vida eu trocava pra minha vida de chegar, mas nem de jeito nenhum, assim. Até eu não posso ser nem um pouco... Eu tenho que ser sempre grata à minha vida, porque eu, assim... Até passar fome já passei. Mas, assim, hoje em dia eu tenho uma vida muito boa, maravilhosa. Mas que eu reclamo que, às vezes, viagem é muito perrengue, muito cansaço. Às vezes não tem pra onde fugir. É que, às vezes, uma ponte aérea... mas o voo é só 40 minutos. Não é só o voo. É ir, pegar trânsito na cidade de São Paulo, ir para o aeroporto, pegar, esperar, não sei o quê. Quando você vai ver, você tomou metade do seu dia. E, às vezes, o primeiro voo atrasa, isso significa que você vai perder o próximo. E, às vezes, o próximo só tem daqui a 7 horas. E, às vezes, isso significa que você vai voltar para sua casa depois de 30 horas que você saiu do seu hotel. Muitas vezes é isso. É isso. Então, não é a vida da Boninha, é a vida da Boninha aqui, ó. Linda e maravilhosa, dormindo agora na mesa do Ratinho Talk Show. Mas é isso daí. E Nive, qual foi o primeiro jogo, assim, que você... Vou começar a apresentar. Pá, é agora. Foi Rainbow Six?
Ou teve Não, algum nem antes? tinha Rainbow Six na época. Não existia Rainbow Six quando eu comecei. Em 2014. Teve... Era aquele Free Fire Não, não, Free Fire não tinha. Era Crossfire. o primeiro, eu acho que foi Warface. Warface, Point Blank, esses jogos Aí assim. eu acho que foi Warface, depois foi Point Blank, depois foi Crossfire. Depois eu apresentei Que eram jogos que a Level Up Aí eu trazia, né? apresentei depois League of Legends. Aí eu apresentei CS. Aí depois eu apresentei Rainbow Six, acho. Acho que foi tipo isso. Mas eu acho que deve ter tido até mais jogo nesse meio tempo, mas foi por aí. E aí... Era aqueles campeonatos que tinha na X5 Arena na época, essas coisas assim? Tinha os campeonatos que a gente organizava antes de trabalhar na X5. Uhum. Porque a gente tinha uma empresa que a gente organizava os campeonatinhos assim na sala de estar da casa do meu amigo, uma salinha, botava um chroma key verde, a gente organizava e eu fazia a apresentação e fazia as entrevistas com os jogadores, tudo remotamente. E aí esses campeonatinhos, e aí a gente ia fazendo alguns jogos, aí a gente ia nas publicadoras, aí a gente ia pedir pra fazer jogos, fazer campeonatos dos jogos deles, e aí a gente foi aos poucos. E aí nessas eu comecei a fazer alguns projetos, e aí eu fui, na época eu não fazia nem Rainbow Six ainda, que acho que não tinha ainda, e eu fui fazer live de Just Dance. Que aí eu entrei em contato Eu lembro com que o você pessoal tinha da um Ubisoft. projetinho desse maneiro pra caramba. Foi. Porque era muito difícil fazer. Precisava de muita estrutura pra fazer. E, pô, aí eu, assim, juntei dinheiro e falei, eu vou comprar os equipamentinhos aqui. E comprei as coisas pra fazer. E aí eu entrei em contato com... algumas coisas eu peguei em permuta, tá? Pra falar a verdade. Eu não comprei tudo, não. Tô sendo mentirosa, falando que comprei tudo. Normal. Mas aí eu entrei em contato com o pessoal da Ubisoft, procurei no LinkedIn, contato de todo mundo. Aí mandei mensagem pro pessoal da Ubisoft, falei, cara, eu queria muito fazer esse projeto. Será que vocês me apoiam, me ajudam? Tipo, uma graninha mensal pra poder fazer. E aí eles apoiaram, e aí eu comecei a fazer as lives de Just Dance. E aí depois, acho que foi aí depois disso, pouco tempo depois eu comecei a fazer Rainbow Six. Aí eu apresentei todos Começou os ali no primeiros Elite Six, campeonatos. não foi? Foi. Aí tinha a Brasil Game League de Rainbow Six, que tinha uma liga que a gente fazia lá na X5. E aí depois, muito tempo depois, começou a ter o Brasileirão. O Rainbow Six eu acho que foi o jogo que eu mais apresentei. Mais apresentei liga regular, né? E Mundial, apresentei os 2 mundiais que teve no Brasil de Rainbow Six. Inclusive desse ano, o Invitational. Nossa, eu tenho muito orgulho desse campeonato. Né? Esse campeonato tem um campeonato que eu tenho muito orgulho na minha vida de ter apresentado, foi esse. Porque na época que eu apresentava o Brasileirão de Rainbow Six, o Brasil, male conseguia alguma colocação lá fora, né? A gente ainda não conseguia. Eu me lembro quando a Liquid ganhou a Pro League. Uau, foi maravilhoso, incrível. E aí tinha alguns campeonatos mundiais, mas o Invitational, ele é o principal campeonato mundial. E ele nunca tinha tido no Brasil. Eles decidiram fazer no Brasil porque o Brasil começou a espancar lá fora, né? A gente começou a ter os times aqui fazendo muito sucesso lá fora. Ia todo mundo de mulão, eu lembro, pra Europa, pá, e vambora. Quando vai ver, era Brasil pra tudo quanto é canto. Aí os caras realmente tomaram vergonha na cara e trouxeram, né? Não, trouxeram real hoje em dia. A gente pode considerar que o Brasil é a maior região do Rainbow Six no mundo. Uhum. Se não for a primeira, é a segunda, sabe? E aí a gente teve esse campeonato, por fim, o Invitational pela primeira vez acontecendo no Brasil. E eu já tava há muito tempo sem apresentar Rainbow Six. E eles me chamaram pra apresentar. E aí eu falei, tipo, ai meu Deus, meu coração. Tipo, porque assim, eu entendo. Pra mim foi assim, como se eles dissessem pra mim, você faz parte dessa história. Então, E faz, né? Nossa, eu fico toda emocionada de falar, porque pra mim foi muito bonito, foi muito bonito. E eu chorei no palco, não teve como. Afinal, Brasil contra Brasil. Foi, tipo, lindo, lindo, lindo. Mas assim, isso estamos falando de tempos agora. Agora, uma coisa que foi muito da hora e você abriu precedentes foi quando você virou apresentadora da Globo. Né? Eu lembro disso e eu lembro que ninguém ali da nossa bolha fez aquilo ou estava fazendo aquilo. E aí uma parada legal, que é quando algum amigo nosso de influenciador, criador de conteúdo, ele abre precedentes. Ou seja, você abriu um que foi, poxa, caramba, a Nive está lá. Aí depois, Nive no BBB. Uhum. Então, eu consigo vir dessa forma, não sei os nossos outros amigos. Mas isso é muito da hora, Nive. Com certeza.
Com certeza. Como é que foi esse lance? O que aconteceu pra do nada você tá lá na Globo e BBB e global? E aí? Essa história da Globo foi muito maneira, porque assim, em 2017, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um programa de esporte eletrônico pro Sport TV. Eu queria que o Sport TV tivesse que o esporte eletrônico tivesse na televisão. Uhum. E da mesma forma que eu falei pra você que quando a gente começou os campeonatinhos lá em 2014, eu queria profissionalizar esse meio, eu queria a mesma coisa naquela época. Eu falei, eu acho que isso vai fazer diferença. Porque assim, hoje em dia é muito fácil a gente ver esses times incríveis, nossa, times multimilionários de esporte eletrônico, cheio de patrocinador, mas naquela época não era assim. Naquela época, um jogador, para ele conseguir jogar, ele tinha que trabalhar e estudar durante o dia e jogar durante a noite, porque ele não tinha como se dedicar só àquilo, ele não tinha apoio, ele não tinha um time que contratasse ele, porque não rodava dinheiro suficiente na época, não tinha patrocinador suficiente na época, não era profissionalizado suficiente, não tinha o dinheiro que tem hoje em dia, sabe? E aí, eu achava que isso ia fazer diferença. E aí, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer esse projeto. Aí, eu fiz o projeto, que era eu e o Gordox apresentando. E o projeto, eu botei o nome de eSport TV, porque eu queria vender pro Sport TV. Só que quando eu fui registrar, fazia 3 meses que a Globo tinha registrado aquele nome. Tipo assim, eles tiveram a mesma ideia que eu, na mesma época que eu, sabe? E eu tenho... Não me roubaram o nome de jeito nenhum, porque foi muito... Acontece. Não, mas não me roubaram. Eu tenho certeza que não me roubaram, porque eu não tinha contado pra ninguém. Não tinha contado pra ninguém e quando eu fui fazer o registro, eles já tinham feito o registro. E fazia muito pouco tempo. Mas foi assim... Mas a parte boa foi que eu falei, caraca, então significa que eles estão pensando nisso também. Se eles registraram esse nome, eSport TV. Aí eu falei, então é agora. Aí eu fiz o projeto, fiz o piloto. Tá. Primeiro eu fiz o piloto. Foi tipo isso. Primeiro eu fiz o piloto, gravei o piloto, chamei uns amigos pra ajudar. O BRTT foi o primeiro convidado nesse programa. Esse programa nunca foi pro ar e toda vez que eu falo sobre isso, eu prometo que algum dia eu vou botar esse programa no ar. Nunca coloquei até hoje. Nossa, mas é muito ruim você ter um piloto e não poder botar no ar. Hoje em dia eu posso, porque, tipo assim, não faz diferença nenhuma. Eu tenho um que é fantástico, mas deu tanta que infelizmente eu acho que nunca vai pro ar. É isso. O meu eu posso postar no YouTube, não vai dar nada, assim, sabe? Mas, enfim, que seja. Nunca botei esse piloto no ar, mas mandei pro pessoal do Sport TV. E aí, eles gostaram muito. Na época, eles não me responderam, eu não fiquei sabendo de nada. Aí, pouco tempo depois, eles chamaram eu e o Gordox pra trabalhar lá no Sport TV. Pra fazer, justamente, algumas coisas no Sport TV e outras no canal novo do YouTube, que se chamava eSport TV. E aí, quando eles me chamaram, aí eu fui lá, e aí, andando pela redação, eles contaram que passou por várias pessoas lá, o piloto, que eles gostaram muito, mas o piloto era um pouco megalomaníaco. Por mais que a gente tenha feito baixo custo, pra uma emissora fazer, precisava de mais dinheiro pra fazer. Então, a gente acabou nunca fazendo esse programa, mas acabou fazendo outras ideias. E a gente fez outros programas e tal. E nessas de fazer outros programas, começar a fazer primeiro no canal do YouTube, depois no Sport TV. E aí eles me chamaram na Globo pra fazer... Primeiro me chamaram ainda dentro do esporte, né? Eu tinha um quadro de esporte eletrônico dentro do Esporte Espetacular. Tá? Passava todo domingo na Globo. E ainda fazia as coisas pro Sport TV. E aí nessa... Eu não me lembro exatamente... Não, eu me lembro como que foi. Aí teve o Rock in Rio. Isso. Aí, quando teve o Rock in Rio, quem tava dirigindo o Rock in Rio era o Boninho. E eles me chamaram pra apresentar esse Rock in Rio na Globo, na grade da Globo. E foi muito maneiro. Eu fiz lá, apresentei. E o Boninho gostou do meu trabalho. E aí, o Boninho falou... eles me elogiaram bastante lá, quando eu fiz. E aí, no ano seguinte, eles me chamaram pra apresentar lá. Só que foi muito triste, porque foi o ano pandêmico, né? Foi 2020. E aí, como foi o ano pandêmico, aí o meu pai, ele sofreu um AVC. E eu tive que largar o programa no meio. Eu voltei pra São Paulo. Nossa, sério? Foi. Assim, isso foi triste, porque no final das contas eu fiquei pensando que, tipo, isso talvez tenha fechado portas pra mim em projetos lá dentro. Porque eu nunca na minha vida eu larguei um projeto no meio. Esse foi o único projeto que eu tive que largar no meio, porque não tinha condições. Pensa, o meu pai tava hospitalizado, não sabia, tipo, o que ia acontecer, ele tava na UTI. E eu sou muito grata por ter voltado, porque meu pai só viveu mais alguns meses depois disso, então... Foi bom sentir que eu voltei, porque se eu não tivesse voltado, eu provavelmente teria me arrependido muito. E
Pandemia, tava um caos generalizado, as pessoas dizendo que ia fechar a estrada, que ia fechar o aeroporto. A gente não sabia de nada, né? Quando a gente para pra pensar o que aconteceu Não. 4 anos Assim, atrás, foi loucura. a gente ficava naquela de... É até história pra gente contar no futuro, né? Nossa, pode acontecer isso, isso e isso. E aconteceu muito mais além. De coisas que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Tipo, estrada vazia. Eu lembro de São Paulo, parecia até The Walking Dead. Sim. Ninguém na rua, só serviços essenciais. E, nossa, o que tá acontecendo? E eu tava sem carro, porque eu tinha perdido meu carro na enchente. Acho que, sei lá, um mês antes de estourar a pandemia. Então, ou seja, além de tudo, eu tava sem carro, com esse medo de fechar a estrada, de fechar o aeroporto, de não saber como que eu ia voltar. E se eu tivesse carro, na época, facilitava, né, pra você ir e voltar. Então, tudo foi meio conturbado, né? Então, enfim. Mas aí, beleza, voltei. Mas tá tudo certo. Hoje em dia, eu acho que foi uma oportunidade muito boa, foi um negócio muito legal na minha vida. E depois comecei a tocar para outros projetos e, na realidade, também tive muita sorte, porque durante a época da pandemia, eu tinha estrutura toda em casa. Fazia pouco tempo que eu tinha me mudado, aí eu tinha construído meu setup no meu apartamento, aí eu tinha tudo lá. E aí eu continuei, inclusive, fazendo chamadas pra Globo de casa, sabe? Quando que eu ia pensar que eu ia da minha casa fazer um comercial que eles ficavam passando na Globo, sabe? Do Big Brother. E aí foi muito bom, porque foi uma época também tive oportunidades muito boas. A gente tirou muito leite de pedra nessa época. Trabalhei muito durante o tempo de pandemia também, de casa. Fizemos muita limonada com os limões que a gente tinha. E né? a galera, conheço dublador, por exemplo, que não sai de casa nem ferrando. É. Assim, nesse sentido, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque montou um estúdio em casa, faz tudo de casa, a qualidade até fica melhor do que ficar indo para estúdio direto para poder ir trabalhar, sabe? Com certeza. E alguns processos foram digitalizados através da pandemia, né? Sim, bastante. Depois da pandemia, muita coisa você consegue resolver online, que antes era impensável você resolver online. É isso. E Prêmio Esporte Brasil? Ai, gente, eu amo. Esse Você ano... gosta mesmo? Assim, você tá lá há bastante tempo já, né? Isso que eu ia falar, esse ano, eu acho que é o meu 8º ano apresentando. Nossa, sério? Eu tenho que pensar pelas pessoas que apresentaram comigo. Felipe Andreoli, Fernanda Gentil, Lucas Gutierrez, Everaldo Marques, Bárbara Coelho, Ana Clara, Sabrina Sato e 8º ano esse ano. Eu não sei quem que vai apresentar comigo. Ainda Mas vai não sei. aparecer alguém. E você tá desde a primeira edição? Eu apresentei todas as edições. Nossa, que da hora! Muito maneiro. E aí, como é que é esse trampo aí? Tipo, no sentido de... Cara, você tá dizendo pra alguém que ganhou um prêmio de melhor alguma coisa. Você vai ter inúmeras reações diferentes na sua frente. É impossível não se emocionar junto. Eu me emociono direto. Eu chorei várias vezes lá. Eu já virou uma marca registrada minha chorar no palco, infelizmente. Eu não gostaria de pensar nisso, mas já virou. Eu, assim, o primeiro ano é muito engraçado, que o primeiro ano eu tava conversando, esses dias eu conversei com o Andreoli, tava falando com ele sobre isso. Que o primeiro ano, não fazia a menor ideia o que ia ser, como que ia ser. Imaginei que ia ser algo legal, mas a gente nunca sabe, né? Só que no primeiro ano eu me diverti tanto, eu achei aquilo tão incrível, tão maneiro. E teve umas histórias tão boas, principalmente porque era o primeiro ano ainda. Então a gente teve, por exemplo, melhor atleta de futebol virtual. Aí naquele ano, como foi voto popular na categoria, a gente ainda estava aprendendo. Foi voto popular, a galera votou no Wendel Lira, porque ele tinha feito lá o gol incrível, que ganhou o prêmio Puskás e tal. Quando o Wendel Lira viu, ele falou assim, ele subiu no palco e falou assim, gente, muito obrigada, mas esse prêmio não é meu. Eu gostaria de chamar aqui o Gui Fera. O Gui Fera tinha sido campeão mundial de pés naquele ano. E aí ele chamou o Gui Fera e falou assim, cara, esse prêmio é seu. Fair play. Bonito pra caramba, incrível. E fazia todo sentido, porque se a gente tivesse já uma comissão técnica, porque hoje em dia tem. Hoje em dia tem toda uma equipe técnica para julgar cada uma das categorias. E todo ano tá aprendendo, todo ano tá melhorando, todo ano tá ficando cada vez mais profissional, mais bonito, mais justo. Mas naquela época, como tava ainda começando, eles estavam querendo fazer uma festa legal, ainda não sabiam direito como fazer, acontecia esse tipo de coisa. Porque quando você pega pra fazer e você não sabe fazer, você joga na mão da comunidade, a comunidade vai saber. Só que às vezes a comunidade não sabe. Né? Às vezes a comunidade vota no cara que é mais famoso, mas a gente tem um cara que foi campeão mundial, peraí.
Não dá pra falar o cara que é mais famoso, entendeu? Uhum. Então, aconteceu algumas histórias, assim, muito legais no prêmio. E, assim, de lá pra cá, foram tantas coisas. E eu acho que uma das mais maneiras é o fato de que você tem uma categoria de revelação. E, às vezes, você vê o cara ganhando na categoria revelação e no ano seguinte ele ganha no prêmio na categoria dele. Então, o cara foi revelado ali no prêmio e depois ele ganha o prêmio. E tem muita gente que, assim, quer ganhar aquele prêmio, faz muita diferença pro cara ganhar aquele prêmio, sabe? Eu conheço muita gente que é muito frustrada porque não ganhou também. Então, então no final das contas, é muito importante para as pessoas, assim, o prêmio. Até a pessoa que fica frustrada mostra que é importante para ela, assim. Mas calma que uma hora chega. É que é o tipo do prêmio hoje no Brasil que abre portas. Não Com vou certeza. mentir pra você. Tipo, se eu ganhar um prêmio hoje, eu sei que amanhã vai ter várias oportunidades. Ponto. O prêmios e esportes, ainda mais pra comunidade de esportes, dá pra entender. Se você ganha um prêmio lá, você vai ter gente batendo na sua porta no outro dia. Com certeza. E é legal que você tá lá desde o começo. E eu não sabia que era desde o começo. Sabia que você tava lá toda a edição. Mas, caramba, desde o começo, daqui a pouco, 10 aninhos, já dá pra fazer um aniversáriozinho que a criança tá falando. Exato. Mas, Nive, vamos lá. Eu sei de toda essa parte do repertório de Nive comunicadora, que você é comunicadora, apresentadora, influenciadora, tem vários projetos. Mas e a Nive antes disso? Nive é formada em quê? Eu sei que você tem um background por isso tudo, entendeu? Você tem formação, não tem? Eu me formei em design de moda. Olha aí, ó. Tá vendo? Meu sonho era ser estilista quando eu tava na época da escola, assim. Eu não sei, eu tinha essa mania, eu cortava as roupas tudo, minha mãe ficava maluca comigo. Mas as suas roupas hoje, você pelo menos escolhe elas? Tudo. Não mete o louco de fazer um vestido, não, né? Não. Esses tempos eu comprei uma máquina de costura, porque eu falei, eu quero pelo menos fazer meus ajustes em casa, porque eu sei fazer, entendeu? E ridículo eu ficar mandando pra costureira pra fazer um ajuste simples numa roupa que eu sei fazer. Você falou isso, uma curiosidade, porque eu quase comprei uma máquina de costura também. Mas é por causa da minha coleção de games, porque saiu um Game Boy que vinha com a máquina de costura. E você jogava o jogo, você conecta a máquina de costura no Game Boy. Tá. E tem um jogo que você vai jogando e ela vai costurando, você acredita nisso? Meu Deus do céu. Loucura! Que loucura! E eu achei mó da hora aquilo. Com certeza. Que parada maneira. Realmente, ele vem com cabo link que você linka no Game Boy. Que loucura. Pra você ver as coisas que a Nintendo fez. Muito louco, muito louco. E é uma máquina da Singer. Singer, eu acho, um negócio assim. Também não sei como se fala, mas aqui eu comprei. Então, eu sei que é uma máquina, é uma marca de máquina de costura famosa. É a mais famosa que tem. Eu falei, que é isso? Aí o tiozão foi e me explicou, não, olha só, saiu esse Game Boy aqui com esse jogo que vinha com essa máquina de costura. Ou era o inverso, comprava a máquina de costura, a mãe comprava e ganhava o Game Boy pro filho, alguma coisa assim. Só off-topic aqui, galera. Vê esse negócio da máquina de costura. Eu imaginei a Nive com essa máquina de costura, jogando o Game Boy lá e costurando a roupa. Não, total, porque quando eu pensa bem, eu não tinha como sonhar em trabalhar com games, com esporte eletrônico. Uhum. Porque, assim, vamos combinar que quem, tipo, mais de 10 anos atrás, ia sonhar trabalhar com algo que sequer existia, né? Não. Não tinha como. A gente tava fazendo uma coisa que não sabia o que tá fazendo. Na real, é assim até hoje, mas já tá mais profissional. Exato. Então, assim, definitivamente não era uma coisa que eu pensaria em fazer. E aí eu tinha esse sonho, eu sonhava em trabalhar com moda. Só que, assim, é muito engraçado. Minhas amigas que fizeram faculdade comigo, elas sempre me zoam que eu já tava fazendo o curso errado e eu não percebia. Porque, assim, lá na faculdade de moda, eu tinha design de moda e tinha design de games. Inclusive, conheci vários amigos meus, são amigos meus até hoje, que fizeram faculdade comigo, que era da galera de games. Porque eu não andava com as meninas de moda, eu não me encaixava. Primeiro, eu era bolsista na faculdade. Então, assim, pensa esses filmes americano brega, que tem a pobretona bolsista que sofre bullying. Sim. Era eu, entendeu? Eu sofria bullying real. Ainda mais numa faculdade de moda, onde deve ter um preconceito ali de status social. Total, porque as meninas eram todas muito patricinhas. E eu tava vindo do trabalho. E tu, gata borralheira. Eu era totalmente gata borralheira. E aí eu tava lá, e aí eu conheci vários amigos lá de games. E eu andava muito mais com eles na faculdade do que
com as meninas da minha turma. E aí tinha um laboratório lá, muito maneiro, de consoles antigos. E aí a gente ficava jogando no laboratório, tal. Ou seja, eu no meu intervalo de moda, eu tava com os meus amigos de game jogando videogame. Então, assim, eu já tava no lugar errado. Mas beleza, me formei. E aí, quando você trabalha e estuda durante muitas horas e acostuma trabalhar 4 horas, dormir 4 horas por dia, você se acostuma a ter essa rotina. Eu durmo 4 horas por dia, tá sobrando tempo na minha agenda. Então, quando terminou a minha faculdade, eu comecei a procurar um hobby. E foi quando eu comecei a trabalhar com games. É assim, eu trabalhava durante o dia com moda, de segunda a sexta. Nesse meio tempo, eu trabalhei com muita coisa. Trabalhei com mercado financeiro, mercado imobiliário. Eu trabalhei com percussão, eu tocava percussão, eu dei aula em ONG. Muita coisa. Aí, beleza. Quando eu... Caraca, calma aí, percussão, Nada a ver. Eu tocava Não é piano. nada a ver, é aqui e aqui. São planetas distantes. Eu tocava piano quando eu era criança. Que da hora! Eu parei de tocar piano porque... Já pensou, O meu no pai- prêmio esporte tu entra? Devia, né? Caraca, imagina, que da hora. Pô, você deu uma boa ideia. A você deu ideia é uma boa boa, de vir eu um pegar... piano de caldo e nível como? Só que hoje em dia eu preciso reaprender. Mas a musiquinha Eu lá, uma comprei um musiquinha. piano pra eu ver se eu volto a tocar. Porque Pianinho do Gugu. eu parei de tocar porque era uma coisa que eu fazia com meu pai. Meu pai era musicista erudito. E quando eu tinha 12 anos, meu pai... Eu não gosto de falar muito o que aconteceu, mas foi uma tragédia, assim. E ele passou muitos anos no hospital depois disso. Passou 1 ano e meio em coma. Nossa. Então... E aí, depois disso, ele teve muitas sequelas do acidente. Ele nunca voltou a tocar depois disso. Então, como era uma coisa que eu fazia com ele, eu parei de fazer. Não tinha mais gana e parei de fazer, enfim. Mas aí, beleza. Trabalhando com moda. E aí, de noite, depois do meu trabalho, é que eu ia trabalhar com games. E aí, a gente ia organizar os campeonatos de noite e de final de semana. E aí, foi aí que começou a minha história nos games. E aí você começou a organizar os campeonatos com a galera lá do curso de games ou outros Não, amigos? com outros amigos meus. Também que conheço no Facebook, de coincidências de gostar de game. E foi isso. Foi E a criação de conteúdo em doideira. si, ela veio em que plataforma? Já no Instagram. Eu começo a criar conteúdo mais no Instagram. No Instagram. E conhecer a galera tipo Gordox, que eu sei que ali do nicho dos esportes, o Gordo tava lá. Cara, é muito engraçado essa É história. bizarro. Ele é o cara, inclusive amanhã eu vou conversar com ele. E é muito bizarro ver a história do Gordo, do Gordox. Porque Sim. nasceu o ovo, a galinha, ele era os dois ali. Bizarro isso. É muito engraçado, porque eu conheci o Gordox antes de começar a trabalhar com games. E ele? Num evento de anime. Ele veio falar comigo no evento de anime. E eu não sabia quem era ele ainda. E aí ele veio, tipo, pedir pra gravar alguma coisa comigo, mas meio, sei lá... Acho que ainda meio me zoando, sei lá. Porque eu tava vestidinha toda, tipo... Não tava de cosplay, mas tava meio que... Sei lá, Você é estilista, né, orelhinhas, pô? toda diferentinha, né? E aí ele veio, tipo assim, fazer uma brincadeira, alguma coisa assim. Aí ele tirou uma foto comigo. Aí ele postou uma foto comigo. Aí eu começo a organizar campeonato. Aí, nessa que eu comecei a organizar campeonato, ele narrava alguns dos campeonatos. Ele começou a narrar alguns dos campeonatos que eu apresentava. E aí, nessa, eu sigo ele no Instagram. E nessa que eu sigo ele no Instagram, eu acho essa foto no Instagram dele. Eu acho que nem ele lembrava que ele tinha me encontrado. E sabe essas coisas muito O loucas? Gordox é um criador de conteúdo louca que nem eu, que nem sabe o que tá fazendo, mas tá fazendo. É profissional? Não é. Não é, porque eu já trabalhei com o Gordox. É assim, é espontâneo. O Gordox é desse. Não, mas é muito bom. A gente Não faz é muita profissional coisa sendo junto. De um profissional. Ele é Trabalhar muito com bom. o Gordox é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Sim, total. Bizarro isso. Eu gosto muito do Gordox. Ele faz muito parte da minha história, assim, porque a gente fez muita coisa junto. Né? Então, até essa história, tipo, de quando eu começo a fazer as coisas na televisão, foi junto com ele, sabe? Então, ele é um cara que fez muito parte da minha história. Tenho muito, muito, muito carinho pelo Gordox. E aí, desse início, quem mais estava lá com você? Que hoje... O Gordox, eu sei porque o Gordox teve com todo mundo no começo. Mano. O Muca também. Mas o Muca era mais nos eventos de anime. Da galera de esporte eletrônico, tem muitos narradores. Boa parte dos narradores, mas assim... É que eu tô tentando pensar alguns que são mais da velha guarda, assim, porque tem muito narrador que é mais novo, né? Murilo mais Show. recente. Murilo Show. Murilo Show. Murilo Show, muito bom. Meligene.
Gruntar. Essa galera mais antiga. Uhum. Os dinossauros. Cara, tudo dinossauro, né? Dinossauro. Pensa que, olha só que loucura. Eu lembro de um evento do Elite Six, lá na Max Arena. Eu acho que você tava apresentando. Provavelmente. Sim, era Com você certeza. que tava do Bambam. Era eu. Não tem como não lembrar daquilo, né? E aí, eu já falei várias vezes nesse evento aqui. Ai, gente, E, cara, trabalhar com o Bambam é... Cara, pra trabalhar com o Bambam tem que ter uma maleta pra desligar o Bambam. Que eu não sei, velho. O cara é elétrico, o cara é bizarro trabalhar com o Bambam. E eu lembro que naquele dia... Você lembra o Márcio? Você lembra? Ele assim, desesperado. O Márcio tava desesperado. Ele vai quebrar o micro... Ele vai quebrar o troféu. O troféu balançando, o troféu da Elite Six, assim, do nada, o Bambam queria iniciar um show de calouros do palco. E aquilo ali não tava no script. E tinha que ter o jogo, tinha que ter as coisas. A Nive com o microfone assim, ó, aparecendo de outra volta já. E todo mundo, meu Deus do céu, isso é combinado? Não é? E o Bambam, mano, o Bambam, eu acho que foi a primeira e a única vez que ele trabalhou com a Ubisoft. Com certeza. Assim, trabalhar com o Bambam é furacão. Mas você lembra desse Elite Six, né? Claro, é impossível. Cara, eu vou contar uma história muito engraçada. Eu acho que eu nunca tive coragem de contar essa história publicamente. Ele tava segurando no microfone, e o microfone, ele tem o receptor embaixo, né? Uhum. E aí ele tava segurando bem embaixo do microfone, no receptor. E aí ele tava reclamando que o microfone tava falhando. Ele tava, tipo, igual o Caetano Veloso. O MTV, bota essa... Não tá funcionando aqui. Aí eu fui falar pra ele discretamente. Eu falava, Bamba, segura mais em cima do microfone. Aí ele virou pra mim e falou assim, você acha que eu não sei como segura o microfone? Eu tenho 10 anos de televisão. Trabalhou com o Renato Aragão. Trabalhando com o Renato Aragão. Eu não sei o que lá. E aí eu, tá bom, eu tô te explicando como funciona esse microfone aqui. Eu lembro dessa parada do microfone. Não o microfone de lapela que você usava no Big Brother Brasil. Porque deram outro microfone pra ele e o problema continuou. E continuou. E era engraçado porque eu subia no palco e comigo não falhava, né? Eu expliquei pra ele, segura em cima. Não quis. Nossa, mas não quis me escutar, mas tudo bem, faz parte. A Ubisoft acho que nunca mais fez aquela receita de bolo, porque foi que nem as meninas superpoderosas que vocês estão jogando um monte de tinha os irmãos biólogos nesse evento, tá bom? Então, porque tinha eu e eu tava acanhado, eu não tava tocando tanto terror. Você era o sério. Eu tava sério, pra você ter ideia, galera, eu era o sério do rolê. Tinha um Bambam, os irmãos biólogos. Cara, os irmãos Piologo pegaram a lixeira e jogaram em cima do Lugero. Quebraram o óculos do Lugero, velho. E os caras estavam dentro da cabine. E eu lembro do Rodrigo falando, o troféu tá balançando, vamos balançar mais? E pulando. E aí o troféu, mano, esse troféu vai cair, Era um troféu gigantesco do Elite Six. E tinha as asinhas. Tinha as asinhas, não, ia dar... Aí ia quebrar, porque era, tipo, delicado, sabe? E você olhava, o pessoal da Ubisoft, o Márcio tava branco, cara. O Márcio, meu Deus! Cara, foi... Eu não sei como não deu naquele evento. Que tinha tudo pra dar porque a gente fez não dar merda. Será que foi? Foi. Porque assim, eu me lembro que a galera, tipo assim, me botou muito pra resolver coisa lá. Eu resolvi muita coisa lá. E isso aconteceu com você também, porque eu me lembro que nós dois subimos no palco depois pra tentar acalmar os ânimos do show de calouro do Bambam, chamar a galera, porque teve a partida profissional e teve a partida dos influenciadores. Só que a dos influenciadores, cara, a gente foi muita jogando Rainbow Six, sabe? Particularmente falando, quando o Rainbow Six veio como jogo até pro Brasil, eu fazia conteúdo, Patife, o Driz e uma galera. Só que a gente não é profissional, Nive. Então a gente começou a tocar terror num nível onde a gente inventou a regra do recruta. E aí a galera do profissional que jogava ranqueado começou a odiar a gente. Porque a gente influenciava a galera a fazer no jogo, entendeu? Então aí a gente passou a ser odiado. Foi quando eu parei de fazer um pouco de criação de conteúdo de Rainbow Six. Só que hoje a gente é nostálgico. Caraca, quem não lembra do ratão, não sei o quê. Aí agora tá uma vibe legal, porque virou nostalgia. Sim, com certeza. Virou nostalgia. Não, total. Quando eu tava apresentando o campeonato, o Mundial, né, o Invitational, você olhava no chat, sempre tinha um comentário. Que horas que é o jogo do Patife? Que horas que é o jogo do ratão? Era sempre assim. E eu não faço conteúdo de Rainbow Six só. Anos. Tem anos. É que a galera começou a aceitar aquilo.
E aí vai muito do jogo competitivo. Eu até queria te perguntar em relação a isso. O trash talk, quando é levado muito a sério e tudo, você acha que isso é uma coisa que vai ter cura ou é do competitivo mesmo? Porque a galera não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Ah, tá. Você diz quando o cara profissional tá jogando e Isso. xinga os outros. Ainda tem. Mas é que hoje em dia, é que, cara, principalmente quando você tá num campeonato, se você faz uma coisa dessa, geralmente o seu áudio tá tudo sendo gravado. Então, você faz uma coisa dessa, você corre o risco de tomar uma punição, né? Eu não sei exatamente como são as regras da Ubisoft em si, mas eu acho que, assim, poder não pode. Poder não pode. Poder não pode. Mas eu acho falo até das pessoas que gostam de jogar competitivamente. Uhum. Sabe? A galera que joga ranqueada, que segue ali os times, segue o Zigueira e tudo. É um tipo que se você entra, é um pouco ácido. Até com a mulher. Eu falo isso porque eu tenho esse exemplo certeza. dentro de casa com Valorant. Sim. Pô, a Bruna adora Valorant. Assim, nível de quando lançou o jogo, ela joga até hoje. E, cara, às vezes eu vejo É os só trash abrir talk. o áudio. Porra, Oi, galera! A louça já tá lavada, moça? É assim. é horrível isso. Se você duvida, entra com o Voice Mod. Baixa o Voice Mod daquele da Elgato. Se você duvida. E entra no jogo usando o Voice Mod, fingindo que você tem voz de mulher. Só vê, só testa. Mas assim, hoje em dia, a real é que Eu não sei se isso tem melhorado, tá? eu acho que tem, mas eu vou ser sincera com você. Eu perdi um pouco a vontade de jogar jogo competitivo. Principalmente com áudio, principalmente com galera desconhecida. Hoje em dia, a minha paz, a minha felicidade é estar jogando um joguinho de console Jogar um sentada Mariozinho. no meu sofá, entendeu? Mario Wonder. Mario Wonder, com certeza. Agora eu tô jogando o Astrobot também, tô platinando o jogo. Pra mim, assim, essa é uma felicidade. O quê? Ficar buscando troféu ali no jogo, na paz, na minha tranquilidade. Gente, nada paga isso. Eu já virei essa pessoa. Eu gosto muito de jogar RPG. Ainda mais por causa de tempo, né? E também por causa de tempo, mas assim, quando eu paro assim pra jogar, eu não sei se eu associei muito o tempo que eu tô sentada no meu computador com o tempo que eu tô trabalhando e o tempo que eu tô sentada no meu sofá, o tempo que eu tô relaxando. Eu acho que eu já fiz um pouco essa associação. Então, pra mim, parar ali pra jogar um God of War, sentar no sofá, é tudo na minha vida, sabe? Tipo, já não é mais a mesma parada, ficar jogando tanto competitivamente. Mas eu já não levo mais tão a sério. Eu dei o exemplo do World of Warcraft, que é um jogo que eu ainda jogo bastante. Mas eu zoo também. Tipo, eu entrei pra jogar esses tempos com... Tava jogando com um amigo meu, e ele tem um avatar feminino, e eu tenho um avatar masculino. Aí, a gente foi numa dungeon, saiu da dungeon, o cara deu uma espada pro meu amigo. Que ele pediu a espada, e eu pedi também, só que ele tava vestido de mulher. É o famoso Give Me Money Blocks. E ele tava com a bonequinha toda feminina, toda bonitinha, toda pelada, o cara deu pra ele. Aí eu comecei a zoar, eu comecei a mandar no chat. Você não sabe o que você tá fazendo. Eu que sou uma mulher, eu sou uma mulher atraente, eu já posei na Playboy. E eu comecei a zoar. E eu e meu amigo, assim, cascando de dar risada, óbvio. E a gente ficou aloprando o cara, porque o cara deu a espada pra ele. Mas sabe, isso é uma coisa muito curiosa. Eu tenho mania de fazer char feminino nos RPG que eu jogo. E eu até tenho mania RPG de em fazer casa. masculino. Mas eu fazia porque na época que eu jogava Moon Online, Lineage, nossa, eu ganhava coisa demais. Eu estourava de ganhar as paradas. Ganhava tudo. E se eu deixasse lá, tipo, Give Me Money Blocks, assim, no negócio de mensagem que ele ficava repetindo, guardava no outro dia, deixava o computador ligado, no outro dia tava cheio de dinheiro. Que eu deixo... É bizarro isso, né? Mas é cultura dos games, eu não Mas vou aí nem... é que eu tô falando. Aí, o esperto é quem aproveita disso. Burra sou eu que tô fazendo personagem masculino. Tu deu molinho. Dei mole, Tu deu molaço mesmo. Vai fazer um ogro. Quem é que vai dar dinheiro pro ogro? Porque, né, eu fiz um guerreiro todo bronzeado, fortão. Aí, ó, tá vendo? Não dá. E muita gente repudia isso, mas é a cultura do gamer. Não é louco total. isso? A gente tem que entender. Tipo, o jogo ainda é majoritariamente masculino. Aí entra várias questões bem mais profundas, que aí...
enfim, já expliquei muito sobre isso, mas basicamente não é porque a mulher gosta menos de jogar do que homem, é simplesmente porque foi a nossa cultura infantil. Eu jogava só porque meu irmão ganhou um Seu videogame. Super... Se o meu irmão não tivesse ganhado aquele Super Nintendo, eu nunca teria jogado videogame. E pra mim foi maravilhoso, porque eu era péssima em qualquer esporte. Eu era a mais nova da minha rua, tá? Da minha turma ali da escola. Eu também entrei na escola mais nova. Então, eu era muito ruim em esporte. O povo ia jogar... E você sempre foi pequenininha? Sempre fui pequenininha. Porra, é Aí ia brincar de vôlei. Eu era café com leite. Aí não tinha vontade de jogar nada na rua. Mas quando chegava em casa pra jogar videogame, ou quando jogava com a galera da rua, eu destruía. Eu era uma boa. Hoje em dia eu já não sou mais boa, não. Também, tipo, é muito jogo. Né? Mas tipo assim, esses jogos antigos eu jogo muito bem. Era o que eu cresci jogando. Então, aí era uma coisa que eu peguei gosto. E é fácil você pegar gosto com algo que você sabe que que foi introduzido a você, que você aprendeu. É diferente de hoje você pegar uma mina que nunca pegou um controle na mão. Hoje eu pego, por exemplo, a minha irmã, ela jogava só 2D comigo quando ela era criança. Hoje em dia eu dou um controle pra ela jogar 3D, ela fica com a câmera no céu, tentando andar pra frente e não consegue. É difícil. Por isso que o celular ele foi muito disruptivo, porque de repente ele traz uma mecânica nova de jogo, simples, né? mais simples, que é nova pra homens e mulheres, entendeu? Então ele traz ali já algo mais novo e ele tem muita mulher que joga mobile em vários jogos diferentes que sejam Candy Crush da vida. Então, assim, de repente, quando você tem um objeto que é mais democrático, as mulheres mostram que gostam tanto de jogar quanto o homem, entendeu? Isso que é muito louco. Mas era uma coisa que não era habitual. Então, eu acho que, assim, a cultura, ela vai mudando. Com o tempo, hoje em dia já se entende um pouco mais isso. E aí, com o tempo, a gente vai ter cada vez mais minas jogando. Mas hoje a gente não tem. Então, se hoje a gente não tem, é normal a gente entrar no jogo. E hoje em dia, é o que eu falei pra você, eu já nem levo mais a sério. Eu entro, a galera vai zoar e falar que se minha louça não tá lavada. Eu vou ligar o Isso é quê, ofensivo. entendeu? Isso é ofensivo. É cultural? É. Mas é uma cultura que a gente tem que mudar. Com certeza. E pra ficar nos livros de história. Olha só como é que tratavam as mulheres antes. Ó, isso aqui é ridículo. Ó, não é pra fazer disso pra gente... Tem que exaltar e repreender pra que no futuro não seja repetido. Ponto. Com certeza. Entendeu? Mas é o que eu falei pra você. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz as minhas limonadas através dos meus limões. Então, tipo assim, essa frase pegou muito mal. E não façam um clipe com isso, pelo amor de Deus. Mas assim... Limão, gente. Limão que... limão que você chupa. Que eu mandei Deixa quieto! Por que eu mandei tão mal, né? Se você piorou. Eu sou... Não, limão é pra botar na caipirinha. Meu Deus do céu. Então, deixa eu explicar como eu fiz as limonadas. Assim, tipo, por exemplo, da mesma forma que as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, é um bicho de 7 cabeças, que tem uma mina jogando videogame, sabe? Aí, em compensação, eu aproveitava que isso, com certeza, dava mais engajamento, que as pessoas queriam saber. E isso era muito bom de uma certa forma, porque sempre tinha as pessoas pra me menosprezar. Tipo assim, ela não deve saber o que ela tá falando. E aí, quando eu chegava lá e sabia muito bem o que eu tava falando, ficava, nossa, tipo, olha, ela sabe, que incrível. Tipo, que é ridículo. Mas, assim, é a questão das expectativas, né? Quando a galera chega com expectativa baixa e a expectativa é suprida, aí é uma coisa que sempre foi um revés da minha carreira. E eu acho que isso foi uma coisa, assim, que fez diferença pra mim pra caramba, sabe? E é claro que eu sei que você sempre vai ter aqueles comentários do tipo assim, ai, não sei o que ela acha, porque é mulher, bibibó. E, cara, a real mesmo é que qualquer profissão que você tiver na sua vida, você pode ser, tipo assim, gente, de boa. Tipo, eu me acho uma mulher bonita, me acho uma mulher atraente, mas eu não sou nenhuma Gisele Bündchen, não sou nenhuma Megan Fox. Então, assim, eu sei que tem mulheres muito mais bonitas que eu, que poderiam ter o sucesso que eu tenho, mas não tem porque eu tenho todo o meu esforço, o meu talento, a minha história, o quanto eu me esforcei, o quanto eu me profissionalizei. E eu sei que, assim, eu aproveitei oportunidades, como eu falei, fiz minhas limonadas, mas, tipo assim, cada pessoa que tem um atributo, por exemplo, você é um cara super engraçado. E o fato de você ser um cara engraçado é uma coisa que te ajudou a te alavancar. Então, Sim. tipo, é óbvio que eu não Não vou... sou o mais engraçado do mundo, mas isso me deu oportunidade. Com certeza, de estar aqui é isso que eu tô hoje. falando. Entendi. Da mesma forma. Então, tipo, da mesma forma que, obviamente, a minha aparência me ajudou em muitos aspectos, eu não teria me sustentado mais de 11 anos de carreira só com a minha aparência. Também acho que não. Porque isso não existe, entendeu? E da mesma forma que, sei lá, são muitas histórias, muitos campeonatos. O mercado de games, parece que não, mas o mercado é um ovo.
Então, assim, se você vai lá e não faz um trabalho dedicado, um trabalho bom, um trabalho esforçado, essa galera não vai te chamar de novo, entendeu? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa, que tudo que eu ia fazer na minha vida eu fazia muito bem, muito dedicado, muito esforçado. E com tudo, com publicidade, com apresentação, tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor que eu posso fazer. E isso sempre foi o que me manteve até hoje como uma pessoa extremamente relevante para as marcas me contratarem, entendeu? Não, isso eu falo com propriedade de ver, de já trabalhei com você algumas vezes, né? Falando profissionalmente. E é aquilo, coisas que eu reparo que ninguém faz. Cara, tá com um tabletzinho, estudando, tal, porra, vamos fazer um negocinho aqui bonitinho. Você não entra seca no negócio, sabe com quem você tá falando, você estudou e tudo. É a mesma coisa pra Job Garavado. Já Sim. gravou coisas juntos. Você sabia o que você tava falando ali. Você não tava enrolando. Muito diferente de, não vou dizer nem de influenciadores mulheres. No geral, influenciador no geral, às vezes o cara acha que tá ali só por causa da imagem dele, por causa das curtidas que ele tem no Instagram. E não. E com certeza. E no caso de influenciadora mulher, de uma forma geral, você vai reparar que a maioria faz a mesma coisa que eu. Porque às vezes a gente chega tão subestimada que a gente tem que dar o nosso melhor, entendeu? Então, eu acho que de influenciadora mulher, de uma forma geral, a gente vai ver a maioria super esforçada também. Fazendo o seu máximo ali. Porque é isso, né? Mas você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Com Fato. certeza, com certeza. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui agora, mas é um fato. É as criadoras de conteúdo adulto. Gente, elas estão se aproveitando da beleza que elas têm. E, mano, é isso aí mesmo. Tem que fazer, porque tem gente, tem gente para consumir, entendeu? Com certeza. Então, no caso, eu acho que você tem que se aproveitar de uma coisa que você tem natural, seja ela qual for. Por exemplo, pessoas inteligentes, tá se aproveitando da inteligência dela para poder monetizar. Pessoas que têm uma genética atlética, mano, tá lá lutando, tá lá levantando peso. Tipo, a galera de bodybuilder, tem gente que tem a genética para fazer aquilo dali. Sim. E vai lá o ratão tentar fazer, não vai conseguir, entendeu? Então, se você tá lá linda e maravilhosa, não vai se aproveitar disso? Pelo amor de Deus, né, galera? Cara, eu vou te falar... Tu é burro pra caralho, hein? Mas eu vou te falar, assim, é o seguinte, eu acho que fazer conteúdo adulto ou coisa assim, deve ser tão sofrido, tão difícil, que eu vejo e eu falo assim, nossa... É muito dinheiro que elas ganham. É muito dinheiro, mas é muito sofrido. É muito sofrido, eu fico pensando, porque a gente conhece alguns criadores de conteúdo adulto, mas eu acho que o psicológico depois dá uma cobrada. Mas vamos falar dentro do nosso universo, que você tava falando da galera julgar, e no final das contas, a real mesmo, é que a gente já tá num meio que eu acho que hoje em dia... Cara, a internet, ela virou muito sobre ódio, tá? O ódio dá muito engajamento. Abre o Twitter. Então, o ódio dá muito engajamento. Isso é muito triste, porque eu não sentia que era assim antigamente. Eu acho que não era assim antigamente. Essa, pra mim, é a pior coisa que eu sinto da criação de conteúdo. Porque hoje em dia, eu já cansei de tentar reverter fake news. Eu já cansei. Chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Já não faz mais sentido. Porque é tipo assim, a pessoa fala um negócio, aí você fala assim, gente, não foi isso que aconteceu isso, aquilo, outro. Aí tem um monte de gente, tipo, te julgando por algo que nunca aconteceu, que não é verdade. Aí você fica assim, gente, sério, será? Eu vou perder minha vida com isso? Porque no final das contas, quem fala, quem julga... O problema todo, Nive, não é isso. Falam da gente todos os dias. Sim. Bem ou mal. O problema todo é quando uma fake news toma uma relevância que tira um job seu. Que afeta você pessoalmente. Aí é complicado. E às vezes eu bato palma pro que o Selbit fez, que foi pegar um monte de gente, tá falando um monte de merda dele, mais de 100 pessoas e processar todo mundo. Só pra dar uma lição mesmo. Porque eu acho que a internet tá precisando mais um pouco de punho firme. Eu não tô falando de regulação nem nada disso. É de que as pessoas que estão lá bostejando e falando um monte de merda, elas têm que começar a sofrer as punições da vida real. Sim, com certeza. Entendeu? Então, por exemplo... Vou te botar numa posição aqui, aonde, se fosse hoje, 2024, o Nive saísse na Playboy, você acha que ia ser com receptividade que foi em 2015 ou 2016, não foi, quando você saiu? Não seria. Eu lembro que quando você saiu na Playboy, a galera bateu palma.
Mas eu vou te falar o porquê que não seria. E por que naquela época foi. Porque, querendo ou não, era parte do que a gente estava falando antes. A gente estava falando antes do quanto o meio, por exemplo, de esporte eletrônico não era ainda profissionalizado. A galera ainda não conhecia. O quanto era difícil ter marca apoiando. O quanto era difícil uma grande mídia apoiar. Então, bem ou mal, né? Depois a gente falou da diferença que fez ter a Globo ali envolvida. Eu fazer programa pra Globo. Mas a Playboy, bem ou mal, ela também foi algo que me projetou na grande mídia. Porque até então, você tinha... até então, nomes que eram capas da Playboy, era só nome de atriz global. O fato é que a capa anterior à minha foi da Luana Piovani. Entendeu? Então, tipo, você só tinha Eu nomes... lembro que todo BBB saía, as meninas tudo. Do BBB saía já ia pra Playboy. Então você tinha... Era muito assim... Eu fui a primeira capa da Playboy a vir da internet. Isso abriu o precedente E eu mesmo. não vim do YouTube, que já era mais mainstream na época. Eu vim do esporte eletrônico. Então, tipo assim, pra galera do esporte eletrônico, realmente foi um negócio muito, muito disruptivo, sim, entendeu? E também foi parte dos motivos que me levaram a aceitar, assim, sabe? Eu acho que sim, acho que faz muito sentido. Da mesma forma que eu falei que hoje em dia eu já não toparia, porque hoje eu acho que já não faz mais sentido dentro da minha vida, mas naquela época fez sentido também por vários motivos, e esse era um deles. E você acha que isso te projetou de alguma forma também? Eu também tomei muito hate na época, mas foi uma coisa que, assim, foi muito maneiro, porque a história toda foi porque eles estavam querendo fazer um programa de games pra Playboy. E aí, ainda era uma ideia pra YouTube, etc e tal. E aí, eu fui fazer uma reunião com eles lá. E nisso que eu fiz uma reunião, o presidente tirou uma foto comigo e postou nas redes da Playboy. E aí, a galera foi em peso. Na época, existia aquele famigerado grupo Ilha da Macacada. A galera da Ilha da Macacada foi em peso lá e começou a botar hashtag Nive na Playboy, Nive na Playboy, Nive na Playboy. Então, tipo assim, pra eles foi um negócio bizarro, porque eles não tinham esse... Eles existem ainda? Existe a Ilha da Macacada? Não lembro sei, deles. não sei. Fazia bastante barulho na internet, né? Eu acho que existe. Eu acho que eles chegaram a ter um time de esporte eletrônico também. Eu não sei, não acompanhei mais muita coisa, mas existia até uns tempos atrás. E aí o negócio foi assim... Aí a galera começou a fazer hype. Foi muito maneiro, porque, tipo, teve bem ou mal, foi uma união da comunidade, entendeu? E hoje em dia, é muito triste, porque a maioria das uniões da comunidade são pra hatear as pessoas. E é muito real isso hoje em dia. Uma pena, você não vê mais... Antigamente tinha muito fã-clube, tem alguns ainda, mas não são tão mais engajados que nem antes. Mas você vê muito isso, a galera As pessoas se unindo unem mais em ódio em comum. Né? Pra muito hatear louco. alguma coisa. E, cara, eu vou te dar uma dica. Você aí de casa. A diferença que faz, assim... Porque, assim, você acha que você sabe de algo da vida de alguém, mas você não sabe. Você não sabe da vida de ninguém. Você não sabe da vida de nenhuma pessoa. Você vê a galera falando de fulano. Eu sempre vejo umas histórias. Vejo a história de fulano de tal que todo mundo diz que era assim, assado. Eu falo, não confio. Porque eu não confio em nada. Porque site de fofoca e tal, eles postam a coisa que eles veem. E às vezes foi um imbecil que criou e botou lá nas redes sociais. Eles não se preocupam em retificar e colocar a verdade uma vez que você vê lá a galera falando, olha, não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi isso, aquilo. Não se preocupam. Então, é uma coisa assim que... é muito triste. Tipo, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu muito comigo e assim, muito próximo de mim, né? Os meus términos de relacionamento, tipo... Eu terminei relacionamento e eu entrei em relacionamentos próximos, assim, de tempo próximo, assim, tipo... Sei lá, em questão de 6 meses, já tinha conhecido outra pessoa e tal. Só que aí as pessoas falam assim... faz um cálculo inverso, sabe? Quer fazer um cálculo de, tipo, quando acha que aconteceu. Cara, então é só olhar as redes sociais. É só olhar as redes sociais, é muito fácil descobrir quanto que aconteceu, sabe? Porque, por exemplo, quando eu e o meu ex terminamos, ele não queria postar nas redes sociais. Só que a gente já tinha parado de postar coisa juntos, já fazia muito tempo. Então, quem seguia a gente já sabia que a gente estava separado há muito tempo. E você já estava separado há muito tempo, né? Já sabia que a gente estava separado há muito tempo. Você que era amigo próximo, sabia que a gente estava separado há muito tempo.
E aí, quando a galera descobriu que eu tava com o meu atual namorado, aí a galera ficou tipo, "Ah, não acredito, mas ela não namora ele. Tipo, não namoro. Aí eu expliquei, Não, gente, e- já e- estamos e é- terminados, já faz uma cota. E não adianta você tentar explicar. Não acredito. Você acha que você tá pagando. É nível pra baixo. Que horror. Mas não foi isso. Foi. Infelizmente. Foi. Assim, eu falo isso porque eu tenho, assim, intimidade com você pra falar. Sim. Mas, Me senti infelizmente, foi isso. Porque eu tava ali, eu vi esse bafafá todo e falava, caraca, cara, olha só. Não dá pra entender. E aí você vai tentar explicar mais, parece que você tá jogando gasolina no negócio, que você tá mentindo, sendo que é você que tá falando, parece que a sua palavra não serve de p nenhuma. sabe? Caraca, a Quem palavra sabe da de minha quem vida não é o entende- Joãozinho do o Joãozinho 23 Gameplay. com foto de anime. Galera, não dá. É isso que vocês não dão a confiança pra quem é o principal envolvido da história, os dois principais envolvidos da história. Se eles estão falando aquilo, é a nota oficial. Vários amigos nossos É foram a falar. verdade, caramba. Vocês vão querer confiar no Joãozinho Gameplay com foto do Goku. E vários amigos nossos foram falar isso. Eles já estavam separados, já fazia muito tempo que eles estavam separados e tal. Mas não importa. Não Cara, importa. não importa. Aí é quando realmente eu fico chateado porque nesse sentido o tribunal da internet ele é muito invasivo. Sim, Ele massacra. sim. Quando eu falei o fato de estavam chamando a Nive de pra baixo, é porque, cara, até era um negócio muito calmo, porque eu vi coisas assim Nem me absurdas. conta, porque eu subi na quando internet. aí vai pro seu profissional, aí vai te atacar porque você é bonita, aí vai te atacar por causa disso, por causa daquilo, que não tem nada a ver. Você simplesmente, eu tenho quase certeza que você foi dormir e acordou com aquela na tua cabeça. Foi Que as tipo coisas acontecem de isso, madrugada. Foi tipo isso. É horrível isso. E quando eu fui ver, eu tava no meio de campeonato, eu tava apresentando o campeonato. E aí, quando eu fui ver, eu falei, ai, gente, tipo, sério? Aí eu falei pro Felipe, eu falei, olha, a gente precisa fazer uma publicação, porque, tipo, a gente não tinha feito, porque ele não queria fazer. Uhum. Foi uma escolha dele, e eu acabei aceitando, não deveria ter aceitado, porque foi ele que terminou comigo. Então, eu aceitar ele não querer fazer uma publicação, foi um pouco de erro meu também, porque eu falava pra ele, a gente precisa fazer essa publicação, inclusive pra poder tocar minha vida, porque ele já tava tocando a dele, ele já tava ficando com outras pessoas, eu já tava sabendo, já tava chegando em mim. E chegava em mim as pessoas falando pra mim, olha, ele tá te traindo. E mandava foto pra mim, uma coisa desagradável. Eu falei pra ele, cara, a gente precisa publicar. E sabe o Eu que não é quero louco? ficar sabendo Isso não tinha também. necessidade nenhuma de ser público. E quando ele falou pra mim assim, eu não tenho que ficar justificando minha vida pras outras pessoas. E aí eu falei, tá, seu argumento é bom. E eu aceitei o argumento dele. Porque ele falou pra mim. E eu falei, cara, mas você tem noção de que, tipo, uma hora que. Porque assim, o povo. É porque as pessoas elas são muito camaradas com um homem que eles acham que tá fazendo. Então, quando eles achavam que o Felipe tava fazendo, eles mandavam no meu privado. Quando a galera descobriu que eu tinha ficado com outra pessoa, aí não era no privado dele, aí era no Twitter, era pra acabar com a minha vida, entendeu? E aí, ele tinha falado pra mim assim, a hora que eu falei pra ele, eu falei, olha, você sabe que eu já tô com outra pessoa, entendeu? Eu preciso falar disso publicamente, porque Você isso é uma vai dar pessoa merda, porque eu sou uma figura pública, né? E aí ele falou pra mim, vamos fazer o seguinte, uma hora que o povo descobrir, a gente explica. E aí eu, tá. O problema todo que... ideia ruim, Não, que ideia mas ruim. eu entendo. Eu entendo, A é o gente que eu falei, eu entende, entendo. porque a gente confia que a gente tá vivendo numa sociedade saudável. Sim. Então, numa sociedade saudável, ia acontecer o seguinte, ia acontecer isso, as pessoas iam questionar, porque vocês dois são pessoas públicas, Sim. e vocês iam explicar, as pessoas iam tomar a explicação de vocês como verdade e ponto. E pronto. O problema é que a gente não tá numa sociedade saudável. E sem contar que existem redes sociais que não são nada saudáveis. Sim. Que tem gente que ama vocês, mas tem gente que odeia. E infelizmente, na internet, aquele que odeia faz 10 vezes mais barulho do que aquele que ama. Com certeza. E eu entendo completamente como criador de conteúdo, e acredito que até se tivesse de fora, entenderia. O problema todo que a gente está vivendo na revolução do ódio na Sim. internet.
E aí... Mas você sabe que eu não achei realmente que isso ia acontecer, porque já fazia muito tempo que as pessoas perguntavam pra mim. As pessoas falavam nos meus comentários, tipo, eles já estão separados, ela vai viajar, ele nunca vai viajar com ela, sabe? A galera já sabia disso. Imagina, tipo, descabido a gente viajar, tipo assim, eu viajar o Réveillon sem o meu namorado. É claro que a gente não tava mais junto, entendeu? Então, era óbvio que a gente não tava mais junto. E eu achava que isso estava muito claro. Chegou um momento que eu achei que isso estava muito claro. Foi até que quando eu fiz uma publicação de feliz aniversário pra ele no final do ano, que foi uma publicação, assim, meio, tipo... amigos, amizade. Uma publicação, feliz aniversário pra você, tudo de bom. Você é uma pessoa muito importante pra mim, tamo junto, entendeu? Amigos. Então... tinha muita gente que já tinha comentado, falando, gente, pelo amor de Deus, já terminaram, é isso. Uhum. Então, pra mim, tava muito claro. Aí o povo foi descobrir do meu namorado, 3, 4 meses depois, que, gente, esse ano voou numa forma tão absurda que já faz mais de um ano, que faz, sei lá, um ano e pouco. E a galera ainda enche o saco com isso? O quê? Sério? A galera vai encher pra sempre, porque fez isso com o meu outro namorado também, a gente já tinha separado, de fazer mais de 6 meses. Foi a mesma coisa. E aí, quando a galera descobriu, aconteceu a mesma coisa comigo 2 vezes, eu juro por Deus. Só que da outra vez eu tinha... Desculpa. Só que da outra vez eu tinha muita feito... sacanagem. Da outra vez eu tinha feito post de término e o cacete a 4. Fez a regra. Fiz a regra. Ele já tinha assumido namoro antes de mim, mas quando eu assumi namoro foi um escândalo. Quando ele assumiu, os comentários eram todos tipo, nossa, cada dia você aparece com uma namorada mais bonita do que a outra. Quando eu assumi, era tipo, o quê? Já? Nossa, troca de namorado igual troca de calcinha. E tipo assim, se você for parar pra pensar, eu trabalho na internet há 11 anos. 11 anos! Mas, claro que a galera vai ter conhecido mais de um namorado meu, gente. 11 anos. Pô, eu passei 6 anos com um e 4 anos com o outro. Tá certo, faz sentido. A conta bate. E a galera deve estar agora. Agora vai sossegar, né? Tem que casar agora, Agora né? eu vou casar. Mas aí, agora essa é a parte boa. Eu tenho certeza que eu vou casar. Sério mesmo? Cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. É eu muito, tô muito feliz. Nive, não, é aliança de namoro. De namoro. É de namoro. Mas ele me deu uma aliança praticamente de noivado. Vou te falar. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. O quê? Quando você casou? Quando eu casei. Sério mesmo, assim. Que lindo. Foi surreal. Eu lembro, assim, com uma das maiores emoções de ver nossa Bruna linda, a gente... os cachorros, assim... Tenha essa experiência na sua vida, Nive. E... vou ter. Eu tenho quase certeza que vai ser muito da hora. Se você casar, eu acredito que você vai casar. Você sabe que é muito louco isso, porque a hora que eu paro pra pensar, com os meus ex, a gente morou junto e não casou. Nunca casou. Eu nunca casei, né? Então, na minha cabeça, tipo, talvez eu nunca desse tanta importância pra isso. Hoje em dia eu dou. Hoje em dia, é porque eu acho que eu não tinha achado a pessoa certa, sabe? Não, mas então, olha só que loucura. Eu morava com a Bruna 2 anos já. Uhum. Namorava bem mais que isso. A gente também não tinha necessidade. Mas o casamento, ele abre um precedente pra você que no outro dia, pera lá, você tá casado. Sim. Pô, são coisas que são memoráveis. Uma inscrição do hotel, Estado Civil, casado. Uhum. A primeira vez que você fala que tá casado, é surreal. Então, olha só que loucura. A gente ainda não fez a nossa lua de mel. A gente vai fazer ainda e eu tô postergando por causa de trampo, porque a nossa vida é corrida. Sim. Mas tudo muda, Nive. Você pode estar morando 10 anos com a pessoa, quando você casar com ela, e depois voltar pra sua casa, como se fosse outra semana. É diferente. Não, com certeza. Na realidade, eu comentei isso porque eu quis dizer que eu nunca fui a pessoa que tinha sonho de casar. Eu não tinha sonho de casar. Pra mim, não me importava tanto com isso. Mas hoje em dia, com meu namorado, eu quero casar com ele. Qual o nome do seu namorado? Yuri. Não conheço o Yuri. Mas Yuri... Ele é maravilhoso. Pelo amor de Deus, né? A chave tá dada! Não, mas ele quer, ele quer também. Ele quer, mas momento especial, porque o pedido é importante. O pedido não pode ser numa doceria. Tem que ser uma parada bacana. Mas Yuri... Não, mas ele é muito fofo, ele é muito especial. Me apresente. Eu tenho certeza que ele vai caprichar muito. Porque ele capricha no dia a dia, ele é aquele cara que me manda flores, sabe? Olha só. Ele é muito lindo, ele é muito perfeito. Que da hora. E Nive, projetos futuros, o que você tem guardado aí pra gente?
A não ser esse lance da King... Como é que é o nome? Kings League. Kings League. E aí? O que é nível 2025? O que é nível 2025? Isso. Gente, calma, que eu nem fechei o meu mês de novembro ainda. Mas tem que já falar aí as coisas aí, a galera que é babado. Bom, vamos lá. Eu não segui nenhuma daqui. Muito bom, é isso. Eu acho que assim, novembro agora, eu ainda tenho muita coisa pra fechar, muita coisa pra fazer, tô cheio de trabalho. Tenho Comic Con Experience, que vou estar cheio de projeto lá na Comic Con. Ainda tenho o Prêmio Esporte Brasil esse ano. Eu tenho ainda... Prêmio Esporte Brasil, que data? 12 de dezembro. Aí eu tenho ainda, depois do prêmio, eu tenho esse campeonato que ainda não vou falar porque ainda não fechou, mas possivelmente vou apresentar mais um campeonato mundial esse ano. E aí... Natal, Ano Novo, né? E aí, descansar Natal e Ano Novo, porque de repente aí... Yuri! Né? Vai estar aqui comigo, maravilhoso. Ele tá na China agora. Aí, assim que passar Natal e Ano Novo, eu já começo esse projeto que vai ser... muito corrido, então ele já vai me tomar os meus primeiros meses do ano. Então, eu ainda não sei, porque eu tô deixando qualquer outra coisa pra depois disso. Eu não tô... Eu só quero, assim, bolando muito pedido mais de coisa. amigo, Nive. Quando Pois o sim. negocinho lá da Batalha de Robô começar a bombar, tenha um lugarzinho no seu coração. Tenho super. Eu sei que você é uma pessoa ocupada, pessoa de cachê consideravelmente legal. Assim... É porque o negócio da batalha de robô, ele tá no mesmo sentido do esportes lá no começo. Sim, Grana, o problema é grana. sim. Porque realmente a minha vontade é pegar aquele cara que é profissional naquilo dali pra ele viver daquilo dali. Sim, com certeza. E hoje ele não consegue. Mas a gente tá caminhando pra umas conversas bem legal. E quando começar a rolar os campeonatinhos, Contem comigo. é você, porque você tava... Eu devo isso pra você, porque você tava lá no começo comigo. Falando pra você, eu quero, me chama, me chama, E a gente fez aquela parada lá no Flow, e aquilo ali foi o teste de saber que dá certo no Brasil. Com certeza. Só tem que ter a maneira certa pra fazer. E envolve dinheiro. Infelizmente, meu dinheiro acabou. Pra mim, não dá mais. Mas assim, você pode ter certeza que o seu lugar tá guardadinho lá. Então bora. Tá? Bora fazer. E aí, novos projetos, você já falou aí, e é isso, né? Uhul. Nivi, queria muito ficar mais conversando aqui com você. Eu acho que teve vários papos. Não é a primeira vez que Nivi esteve no Ratinho Talk Show. Em temporadas passadas a gente conversou. Foi até na época da pandemia. Foi, Você tava na sua casa, a gente fez via É conferência. verdade. E eu A até gente fez prometi. online. Nivi vai voltar quando a pandemia acabar. Tá aí a minha promessa. Você voltou e com Faz um certeza você tempinho vai que a voltar pandemia aqui de acabou, novo. né? Não, Nivi tem que vir aqui ano que vem de novo. Com certeza. Entendeu? Mas como é que a galera te acha nas redes sociais aí? Fala pra mim. Procura Nive, NYVI, escreve certo, que aí você acha. É Nive Stefan, né? Mas se você escrever Nive já aparece. Se botar na busca Nive, aparece você lá. Aparece. Eu acho que se botar na busca do Google, aparece tudo. Aparece. Cara, eu vou te falar uma coisa engraçada. Quando você bota no Google apresentadora gamer, vem minha Wikipedia. Olha que da hora. E não, mas vem assim, tipo, como se fosse a resposta certa pra apresentadora gamer. Pior que É o muito Google louco. tá com as paradas de resposta em comunicação IA, né? É. E aí ele meio que adivinha o que tu quer. Mas isso faz tempo que eu olhei, não foi agora, não foi nem tinha esse papo de IA ainda. E aí ele já aparece como a resposta certa, como sinônimo, assim, muito louco. Que da hora. Muito da hora. Bom, botou Nive em tudo quanto é canto, você acha, tá? NYVI, é só escrever certo. É isso. Se você escrever errado, você vai achar os fakes, as coisas erradas lá. Tem bastante fake. Tem bastante fake, tem bastante coisa Bom, errada. Boninha se comportou até o final da entrevista, Gente, ela né, dormiu filha? o tempo todo. Bonita. Que fofa. Ô, filha, você não tá triste com os gatos lá, não, que vai ter que voltar pra casa, né? Agora, realmente, eu acho que eu fui a convidada. Porque se eu chego aqui, eu durmo o dia todo aqui no sofá, Não, vocês ela me mandam só foi a embora. co-host. Bom, meus queridos, se vocês quiserem ver o próximo Ratinho Talk Show, chega junto nas plataformas, tanto Samsung Channel, LG TV, tem um canal da Ubisoft TV Brasil lá. Então não passa só no canal do Ratão, passa no canal da Ubisoft TV Brasil. Então, se você quiser ver o próximo episódio, inclusive, vai começar lá já já. Ah, mas eu não tenho TV, Smart TV. Se você tem Fire Stick, Roku TV, também tem os aplicativos lá. Ah, mas eu não tenho. Tem os aplicativos, tanto na loja da Apple ou na loja da Google. Ah, eu não tenho. Mas é porque você não tá conectado na internet. Tem a oportunidade de ter. E você vai ver também reprise dessa conversa que eu tive com a Nive. E muito obrigado. De verdade. Eu já te disse isso várias vezes, eu vou falar de novo. Você é uma pessoa sensacional. Curto muito o seu trabalho. De verdade, assim, A recíproca é verdadeira. Não, é sério, Nive. Assim, eu acho você uma pessoa
de verdade mesmo, profissionalmente falando, entendeu? As coisas que você faz, você não dá galho dentro, você vai lá, faz mesmo, eu acho isso da hora pra caramba. Muito. Beleza? Valeu, galera! Vou levar a Boninha pra casa. É nóis. Beijo! Olha o rato borrachudo, pega ele.